tem uma pergunta assombrando, assustando os locutores, os comunicadores, enfim, assustando muita gente que trabalha com comunicação e em outras áreas também, que é a inteligência artificial, a AI ou a IA, Artificial Intelligence. E eu fiz essa pergunta, entrevistei, né? Bati um papo com alguns comunicadores, locutores, gente que trabalha com comunicação, nos multimeios da comunicação, e eu queria que você acompanhasse comigo a resposta de cada um desses profissionais. Então eu falei com o Robson Ferri, falei também com a Larissa Calderari e falei também com a minha querida filha do meu grande amigo César William, Marina Carpanese. Então presta atenção nas respostas sobre como é que fica, né, a questão do locutor, da comunicação, o uso profissional da voz em tempos de inteligência artificial. Confira aí a resposta de cada um. Você falou aqui no início da conversa, quando se fala de inteligência artificial. Isso vai nivelar tudo, Giba. Vai nivelar tudo, vai ficar tudo muito parecido. Quem for o diferencial, quem for o soluço e sair da previsibilidade, vai continuar, porque eu quase, Giba, eu vou falar um negócio aqui, se for pesado, você corta depois. Eu fui participar de um evento, eu quase comprei no Mercado Livre uma boneca inflável, aquelas bem, assim, bem sem vergonha, aquelas bem de bexiga, aquelas bonecas infláveis quando eu era criança. Hoje já tem umas que parecem de verdade, mas se botar no Mercado Livre, tem umas bonecas boneca, né? Aquelas bonecas infláveis para brincar de boneca. Mas é boneca inflável mais 18 anos, tá? Aquela de doido que usa para se satisfazer. Eu quase levei isso no evento, quase botei no palco falando assim, eu não quero dizer que todo mundo pode ter uma parcela pequena, e ela é muito pequena, que tenha prazer nisso daqui. E tá tudo bem, não estou aqui para julgar, mas ainda a grande maioria dos seres humanos procuram outros para se relacionar, entendeu? Ainda para a gente se procriar, para ter um filho, para você conquistar alguém ali, você vai ter que tocar numa pele, você vai ter que ter bolinha no braço. Então, aqui, não estou falando que algum outro possa ter prazer nisso aqui, ó, eu não quero entrar nesse mérito, mas a grande maioria, e a vida, a essência da vida, precisa da inteligência adequada, inteligência orgânica. Então, a artificial vem para, enfim, colocar em xeque tudo aquilo que é previsível. Tudo aquilo que é dentro da previsibilidade já era. Mas a gente, a maravilha da vida é essa. Quando você fala da OpenAI, tá lá o Adam Sandler, que é o cara que é o presidente, que quase derrubaram a empresa por causa de um computador, por causa de uma linha de código. Não, por causa de um ser humano. Se o cara saísse, a OpenAI ia acabar, o ChatGPT ia virar um inferno. Quando você vê um foguete subindo e dando ré, e você fala, pô, que da hora SpaceX, esse Elon Musk é fudido. Quando você pega o iPhone e fala, esse Steve Jobs, você percebe que tudo que, por mais que seja moderno, a gente vai buscar um ser humano para validar. Por mais tecnológico e maravilhoso que seja, a gente naturalmente acredita o sucesso disso ou não a uma pessoa. Gente, eu acho que a comunicação, ela se reinventa. Ela não é uma coisa finita, ela é infinita. Então, ela vai existir não só com as coisas que a gente já trouxe aqui, com a nossa visão, com a nossa fala, com a nossa escuta, ela existe nos meios eletrônicos, nos meios digitais, ela vai cada dia mais trazer uma novidade para a gente, uma novidade que cabe a nós, a gente se adaptar e a gente aprender também. Não adianta a gente parar no tempo, a gente precisa se reciclar, a gente precisa aprender e buscar mais. Então, eu acho que a inteligência artificial, por exemplo, ela nunca vai substituir o trabalho de uma pessoa, exatamente por esses elementos que o Giba trouxe, a emoção, a entonação, o sentimento. Eu acho que nenhuma inteligência artificial vai quebrar o fator humano em relação à comunicação. Essa é a minha opinião e eu tenho certeza que é uma coisa que vai se reinventar. Como quando a TV apareceu, todo mundo falou que o rádio ia morrer. O rádio não morreu e nunca vai morrer. Então, eu acho que é isso, que é nessa toada que a comunicação e a inteligência artificial, que ela vem aí, que ela está vindo já para somar, para ser um a mais, do que para eliminar o que a gente já tem.
hoje, já respondendo um spoiler da minha opinião sobre a AI, eu acho que talvez para demandas descartáveis rápidas, por exemplo, como um story, né? É uma produção que ou um story ou um post, ela vai sumir rápido. Rolou o feed, virou o dia, passou as 24 horas, ela vai ser esquecida. Talvez a AI atenda nesse sentido, uma demanda de uma locução que seja varejo, na minha opinião, tá? Isso é bem pessoal. E que tenha uma rotatividade rápida, né? Então o varejo ele demanda muito. Hoje é uma oferta, depois subiu um pouquinho mais o preço, desceu o preço. Então a demanda descartável, eu acho que talvez a AI realmente atenda, principalmente para quem tem budget baixo. Então quem não tem tanta verba é um recurso, isso é inegável, né? Hoje o cara consegue produzir o vídeo dele, colocar uma locução legal, não precisa nem pensar em roteiro, ele coloca lá no ChatGPT um roteiro legal e você já tem um texto decente e uma voz para falar, bonito. Então legal, é um recurso para quem tem pouco caixa para investir em publicidade, precisa estar às vistas nas redes sociais, né? Mas produções grandes que despertam emoções, que geram conexões, precisam de pessoas. Isso na dublagem, na locução e no institucional. Que hoje o que eu mais trabalho, eu saí do rádio, tem um tempo, trabalhei em rádio 2 anos. Rádio é essencial ser humano, até para chamadas de vinhetas, para sacadinhas, não dá. Para mim, aí, rádio, nunca. Mas hoje gravo audiolivro e eu gravo muito treinamento institucional. E o treinamento tinha uma época que eles pediam robótico, uma coisa mais passo 1, passo 2, tal, né? Você tinha a exigência da direção para que a locução fosse bem clara, didática e quase robótica. Hoje não, porque a geração que está assistindo um treinamento, ela tem 20 anos, ela não tem paciência de ouvir, de parar, ela desassocia, ela está ali de corpo e alma, não está prestando atenção em nada. Então, se você, locutor, está falando de um jeito que você já se conectou humano, ele vai parar para te ouvir. Então, isso é só na interpretação. O texto é duro. O texto, às vezes, ele é técnico demais. Mas o jeito que você fala aproxima, né, quem está te ouvindo de você. E aí, a nossa intenção é sempre que a mensagem seja ouvida, né? O conteúdo ele tem que ser ali apreciado. Então, é isso. Eu acho que aí vai ser para conteúdos rápidos e descartáveis. Locução séria, dublagem séria, um audiolivro que precisa de interpretação, que é uma das coisas que eu mais faço. A inteligência artificial ela não vai chorar, ela não vai soluçar, ela não vai se surpreender. Como ela vai narrar uma história com tantas nuances? Não tem como, né? Interessante, né? Respostas parecidas. Então é isso. Observe, absorva, coloque em prática isso que você ouviu. E o jeito é utilizar a inteligência artificial, mas usar também da sua criatividade, da sua espontaneidade, da sua naturalidade para usar a voz profissionalmente.